Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, o canal Deus Existe. Eu sou Aziel Soares e você está no meu canal. Eu já peço a você a sua cooperação. Se você é inscrito aqui nesse canal, compartilhe os nossos vídeos para o maior número de pessoas que você puder. Deixa um like, se não gostar do vídeo, deixa um dislike, deixa um comentário, interaja conosco para eu saber como está indo os nossos conteúdos. E se você ainda não é inscrito, não perca a sua oportunidade. Corra e inscreva-se aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, nós saímos em defesa do nosso Deus. Como assim defesa do nosso Deus? Não é o Deus de Israel professado pelo cristianismo Deus o suficiente para próprio se defender? Sim, é. Mas o trabalho que nós fazemos aqui é o trabalho de apologética. É o trabalho de buscar minuciosamente informações sobre as falácias e sobre toda a construção mentirosa a respeito de Deus. Acusações essas como Deus é um Deus genocida, o Deus que é um Deus que apoia o homicida, é o Deus que quando vê o justo sofrendo, ele não se levanta para fazer absolutamente nada. Então nós não podemos ficar parados sabendo que tudo isso passa de calúnia e difamação. Então, para que não fique só nas minhas palavras, para nós não sermos acusados de falácias, simbora para os conteúdos criados. Eu vou perguntar a você, você sabia que está me assistindo, que o Deus de Israel é condenado pelo ateísmo por ser um Deus que aceita o homicida? Se você não sabia, eu vou te mostrar que isto é mais uma das inúmeras invenções que este grupo, que a todo custo ele tenta ver alguma brecha, alguma coisa para desmentir o que a palavra de Deus diz. Então, vejam só para a primeira acusação de que Deus defende o homicida e apoia tal prática. Veja que, primeiramente, nós iremos refutar este pensamento. E a partir de hoje, se existe alguém que acredita neste pensamento, nesta linha de raciocínio, depois que vê este vídeo, você que está me assistindo, seja bem sincero com você mesmo. O argumento, ele quebra totalmente este pensamento mentiroso, este pensamento criativo pelas mentes humanas. Então veja aqui, pelo menos em Primeiras Crônicas, capítulo de número 7 e o capítulo de número 22 e o versículo do 7 ao 9. Veja o que este texto ele nos traz, refutando você que está aí do outro lado, que anda dizendo que o Deus de Israel aceita os homicidas. Veja quanto você está enganado. Capítulo 22 e o versículo de número 7. Disse assim: Disse Davi a Salomão: Filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus, meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome.
porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Beleza? Então, veja que o que você diz e o que você imagina a respeito do Deus de lá de Israel, dizendo que ele defende homicidas, que ele defende o errado, você próprio é que se enganou ao recitar ou citar isto. Veja que o próprio Davi, um dos principais personagens que vocês próprios acusam de ser o defendido de Deus, de ser o segundo coração de Deus, o que podia errar e Deus não ia punir, o que podia fazer e Deus ia aplaudir. Aí veja a repreensão que Davi próprio vai dizer a seu filho Salomão. Sabe o que é que Davi particularmente estava pensando? Talvez Davi estava até pensando como você, que criou toda essa falácia. Davi estava pensando como você. Talvez Davi foi para uma guerra, ganhou, derramou sangue, matou, e ao voltar, ele voltou e não foi repreendido por Deus. Aí talvez agora Davi diz, pronto, então se eu fiz as guerras e matei, e Deus nunca chegou para me repreender, agora só falta eu edificar o templo. Mas olha o dedinho. Aí ele próprio vai dizer a Salomão, seu filho, o que foi que Deus disse a ele. Deus disse, não, Davi, para edificar o templo não, viu? Para edificar o templo não, Davi, você não está entendendo. E você também que falou isso também não entendeu. Deus disse, tuas mãos é melada de sangue, Davi. Você não pode, jamais você pode edificar um templo para mim. Aí vai aparecer você agora dizendo assim, mas fazer guerra e matar na guerra em nome de Deus não faz assassino, não? E Deus, aí eu vou refutar você agora. Quando você cria esta linha de raciocínio e diz a qualquer custo que quando o exército sai em nome da nação de Israel, no tempo não tinha rei, quem comandava era Deus, e eles ganham, aí você diz que Deus apoia o assassinato, então você próprio se refuta, porque a sua nação, ela também é mandada a ir guerrear em outros lugares. Aí você diz, sabe o quê? Que o exército, a marinha e a aeronáutica da nossa nação são tudo assassinos. É vocês quem diz isso. São vocês que criam essa filosofia. Aí tem um filme, muito bom, se eu fosse você eu até assistia, chamado Até o Último Homem, Desmond Doss. Esse é o ator principal. Desmond Doss foi um homem que não deu um tiro em uma pessoa. Ele não matou ninguém. Mas ele compartilhou indiretamente para a vitória da sua nação. Então isso o faria um assassino? Claro que não. Agora tem uma informação bem extra para vocês, a qual vocês inverteram a verdade e pegaram a verdade e querem fazer essa verdade uma mentira. Quando vocês apoiam e dizem que Hitler, na guerra da Alemanha nazista, Hitler ele era cristão. Aí eu vou dizer a vocês agora que Hitler não era cristão. Hitler, ele era apenas uma pessoa travestida de cristão, dizendo que era cristão, mas ele não era cristão, porque as suas práticas o condenavam. E para que você não pense que eu estou com outra falácia, sabe o que é que diz em Apocalipse 2, versículo 2? Veja o que é que diz em Apocalipse, capítulo
de número 2, versículo de número 2. Diz assim, ó: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusesse à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são. Então, esse versículo pode ser aplicado lá para o tempo de Hitler, porque Hitler era um homem que se dizia cristão, mas não era. Porque se Hitler fosse cristão, jamais ele faria aquela atrocidade com cerca de 5 milhões de judeus. Tem uma acusação que diz que Hitler era missionário de Deus. Isso é um absurdo, está refutado, é mentira. Ele era ateu. E eu trouxe aqui, nos tempos de Hitler, as porcentagens para você ter uma ideia de tudo. No tempo de Hitler, 54% das pessoas na religião eram protestantes, 40% católico, 3,5% neopagões, 1,5% ateus. E Hitler se enquadrava nesse 1,5%, porque ele era ateu. Na verdade, como dizia o nosso querido Jesus. Até o próximo vídeo.